Então, pessoal, nesse vídeo, né, a gente vai criar aí o layout, né, o HTML para nossa lista de tarefas, que vai aparecer aqui embaixo, tá? Para isso, pessoal, para criar essa lista, eu vou usar um componente aí também do Bootstrap, que é bem simples, que é o list group, tá? O list group cria listinhas desse tipo aqui, tá? Então, é mais ou menos o estilo aí que pra gente é o suficiente, tá? Como que eu faço isso? Eu vou criar um elemento L, né, que é uma lista não ordenada, né, unordered list. Eu vou criar um L e vou dar para ele a classe listGroup. E para cada item dessa lista, eu vou criar um LI, listItem, e criar com a classe listGroupItem, tá? Então, vamos lá? Eu vou vir aqui, ó, embaixo do meu form, tá? E aí aqui eu vou fazer o L.listGroup. E aqui eu vou usar um truquezinho para já facilitar um pouco a vida da gente, que é não, melhor, vamos fazer o seguinte, já mostro esse truque para vocês, mas eu vou fazer de outra forma para ficar um pouco mais simples. Então, feito isso, eu pressionei Tab, ele criou aqui, né, o elemento L com a classe listGroup, tá? Agora, eu vou criar aqui uns 2 ou 3 daqueles LIs para a gente já ter uma ideia de como vai ficar a nossa lista, tá? Então ele vai precisar da classe listGroupItem. Só que aí eu vou fazer um negocinho diferente aqui, alguns já devem conhecer, listGroupItem, que é um truque desse sisteminha aí de autocompletar que a gente tem para o HTML, né, o Emmet, que eu posso fazer assim, ó. Eu posso vir aqui na frente e colocar asterisco, né, multiplicar por 2, por exemplo. E quando eu pressionar Enter, ao invés dele criar um elemento, ele já vai criar dois. Olha que legal. Facilita a vida. E a gente pode criar umas estruturas até bem complicadinhas usando esse truque, tá? Né? É uma sintaxe aí bem parecida com a sintaxe dos seletores do CSS, tá? Mas tem algumas coisas diferentes que são para criação. A gente vai usando aí, vocês vão entendendo. Então eu criei esse list group aqui com duas tarefas. Vamos ver como é que eles ficaram, como que ficou. Ó, então eu tenho aqui meu list group com duas tarefas. Ele está muito colado aqui no formulário, né? Vamos afastar ele um pouquinho aí do nosso formulário. Para isso eu vou colocar uma margem aqui antes dele, né? Uma margem superior aqui. Então, vamos vir aqui no Bootstrap. Vou mostrar para vocês. Tá em Layout. Não, tá em Utilities. Onde que eu vou achar isso? Talvez posição. Quem sabe faz ao vivo. Quem não sabe, tenta fazer também. Eu acho que espaçamento. Espaçamento. Margem. Tá? Então, ó, o Bootstrap ele tem umas classes utilitárias aqui que servem para a gente criar margens. Tá? Então, por exemplo, MT0 define a margem top, né, a margem superior, como zero. A gente tem aqui uns exemplos um pouquinho mais complicados, mas a sintaxe é a seguinte: M é para margem, P é para padding. Tá? Margem fica por fora do elemento, padding fica dentro do elemento, entre a borda do elemento e o conteúdo. Tá? Então eu quero margem, eu quero uma margem superior, então vai ser um MT, e aí aqui eu digo o tamanho da margem, tá? Esse tamanho aqui é um tamanho pré-selecionado dele, vezes 1, vezes 2, vezes 3. Na verdade, vezes 0,25, ponto meio. O default, né, o 1 seria o 3 e o resto são proporções. Então, eu vou criar uma margem superior, 3, né? Para ver aí se o espaçamento fica bom aqui. Vamos vir aqui. E aqui no meu list group mesmo, eu vou adicionar mais uma classe, mt3, tracinho 3, tá? Então é margem superior com tamanho 3. E, ó, ele já deu uma afastadinha legal aqui. Se eu quiser afastar mais, eu posso colocar, por exemplo, mt5. E ó, ele dá um afastamento bom. Clicar aqui em inspecionar, ó, vocês vão ver que ele colocou essa margem aí laranja aqui em cima, tá? E aqui na direita vocês podem ver como que essa classe funciona. Ela cria aí, né, uma regra margem top com 3 REM, tá? Que é uma medida aí, né, de tamanho
do CSS, tá? Não cabe aqui para essa aula, mas quem não conhece vale a pena pesquisar e entender o que é EEM, REM, pixel, ponto e quais as diferenças entre eles. Tá? Então isso aqui é a estruturazinha básica aí da minha lista de tarefas, só que eu vou querer que a minha lista de tarefas tenha alguma forma de eu sumir, né, com essas tarefas, de eu apagar essas tarefas. Então vamos ver aí como criar aqui um botãozinho aqui, tipo um botãozinho fechar, tá? Esse botãozinho fechar a gente pode usar também um componente aqui do Bootstrap, que é o Close Button, tá? É bem simples, é só eu criar um botão e dar para ele a classe btn close, tá? A gente cria com o tipo button para dizer que é um botão simples, tá? Então a gente vai vir aqui, nós viremos, né? A gente vai vir aqui, mas vamos lá. Aqui, depois do tarefa 1, eu vou criar aqui um button do tipo button mesmo. Então vou colocar aqui type igual button e a classe vai ser btn-close. Vamos ver como é que isso aqui ficou. Acho que ainda não vai ser o nosso layout final, né? O nosso final, ó, ficou muito em cima aqui. Então vamos melhorar isso. Vou jogar ele lá para o cantinho direito, tá? Como que a gente vai fazer isso? Vamos pegar esse item aqui e vamos colocar uma linha aqui dentro, tá? Não tem problema, eu não preciso usar linhas e colunas só dentro do container, eu posso usar elas meio que em qualquer lugar, tá? Então eu vou criar uma linha e aí eu vou criar duas colunas. Do lado esquerdo vai ser o nome da tarefa, do lado direito vai ser o botão, tá? Então eu vou criar aqui uma coluna onde vai estar o nome da tarefa, tá? E eu vou criar uma segunda coluna. Essa coluna aqui, esqueci de colocar a classe nela, a gente vai colocar aquela classe call_auto, porque eu quero que ela tenha só o tamanho do botão, tá? E aí a outra vai ocupar todo o resto do espaço. Então, ó, vejam como ficou aqui o nosso list item, tá? Vou separar ele aqui para ficar mais fácil. Eu tenho meu list group item, dentro dele eu tenho uma linha, né? Um div com a classe row. Dentro dessa linha eu tenho duas colunas. A primeira coluna tem a classe call e eu vou ter ali o nome da tarefa. A segunda coluna vai ser a classe call_auto, né? Porque eu quero que ela tenha só o tamanho do botão e aqui dentro eu vou ter o botão para fechar. Salvei aqui. Vamos ver esse layout. Ó, melhorzinho. Agora o botão tá lá no final, tá? Vou fazer um copia e cola aqui para a segunda tarefa, só para a gente ver como ficaria aí com mais de um item. Tá? Então, vou pegar todo o list item aqui, vou copiar, vou colar aqui embaixo e vou só trocar o nome aqui para tarefa 2. Tá? Ó, pessoal, então, esse aqui é o layout da nossa aplicação, tá? Uma coisinha bem simples. A gente tem aqui em cima esse formulário onde eu vou criar tarefas, então eu vou digitar aqui uma nova tarefa e vou criar tarefa. Essa tarefa tem que aparecer aqui embaixo. Quando eu apertar aqui o xizinho de alguma tarefa, ele tem que excluir essa tarefa, tá? E a gente vai, nas próximas aulas agora, né, nos próximos vídeos, transformar esse layout aqui de HTML para React, tá? E inserir as funcionalidades dele. Tá? A princípio, eu vou simplesmente pegar o que está aqui no HTML e transformar isso em componentes do React. Tá? E aí depois a gente vai fazer esses componentes realmente funcionarem, né? Terem alguma funcionalidade.